Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Chegamos ao 50º dia da Páscoa, ou seja, chegamos à solenidade de Pentecostes. A promessa do Pai feita por Jesus Cristo chega até nós. O derramamento do Espírito Santo significa esse cumprimento da promessa do Pai. Aquilo que Jesus havia dito, por exemplo, no Evangelho de São João, entre o capítulo 14 e o 16, quando em diversos momentos Jesus fala do Paráclito, acontece, o Paráclito é derramado sobre nós. O Paráclito desce, vem tomar o seu lugar no coração dos fiéis e no coração da igreja. Os primeiros discípulos, entre eles os apóstolos, estão em torno da Virgem Maria, num cenáculo de oração, de amor fraterno, de esperança. Eles esperam com confiança a realização das promessas de Deus. O Espírito vem, os sinais são indicativos, apontam para as teofanias do Antigo Testamento. O Espírito Santo vem com poder, desce sob forma de línguas de fogo, provocando barulho como um terremoto, e ao mesmo tempo o Espírito Santo, ao vir, enche o coração dos discípulos com amor, com uma coragem, tornando-os capazes de enfrentar o desafio da missão e fazê-lo com unção e com poder e de um modo frutuoso. É interessante que quando falamos do Espírito Santo, sempre nos vemos um pouco em dificuldade. Quando pensamos na figura do Pai, a nossa experiência humana de paternidade, de filiação, nos ajuda a intuir, a entender um pouquinho daquilo que é a paternidade de Deus, que é muito maior do que aquilo que nós podemos colher neste mundo, evidentemente. Está num outro patamar, sobrenatural. Só pela fé, pela graça de Deus é que nós podemos ir percorrendo o caminho de um entendimento sempre maior, progressivo, do mistério da paternidade divina. Mesmo podemos dizer acerca do Filho. Mas quando falamos de Espírito Santo, nós normalmente, ao menos sensivelmente, materialmente, não fazemos a experiência, vamos dizer, ordinária com realidades espirituais e com a santidade, vamos dizer, pura. Por isso, o nome Espírito Santo não é que nos ajude tanto, porque o Pai é Espírito, o Filho é Espírito, Deus é Espírito enquanto natureza divina, e Deus é santo também. O Pai é santo, o Filho é santo. O que esse nome nos diz de próprio do Espírito? E isso é interessante. Santo Agostinho, no seu tratado sobre a Trindade, ele observa isso. Ele diz que o Espírito Santo tem um nome que é comum às três pessoas. Pai, Filho e o Espírito são Espírito. Pai, Filho e o Espírito são santos. E esse nome que é comum aos três diz, de certo modo, que o Espírito Santo é esse amor comum às três pessoas. É esse que é um laço de amor, como diz Agostinho, entre o Pai e o Filho. É esse que, enquanto terceira pessoa, ao dar-se, sendo ele, digamos, encontrando ele a sua origem no Pai e no Filho, porque o Filho procede do Pai, mas o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, diz o credo niceno-constantinopolitano, que nós conhecemos. Então, procedendo ele do Pai e do Filho, o Espírito Santo, ao ser dado, ele leva com ele, ele traz com ele, de certa forma,
o amor do Pai, o amor do Filho, ele é esse amor, ele é esse laço de amor, ele é essa comunhão entre o Pai e o Filho. Por isso o Espírito Santo tem uma missão ligada a essa realidade da comunhão. Mas nós ainda não rezamos. Vejam como é grande o mistério, como é maravilhoso o mistério que hoje estamos vivendo e celebrando. Mas vamos fazer uma breve oração para continuar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler um trecho da sequência do Espírito Santo. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei, luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Nossa Senhora do Cenáculo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, meus queridos, é interessante vermos que ao longo da história da salvação, e os dicionários bíblicos nos ajudam a reconhecer isso, se fala bastante do Espírito de Deus, do Espírito de Yahvé, mas nós sabemos que o judaísmo não via o Espírito como uma pessoa. Era entendido como uma força divina, uma presença divina poderosa, que vinha em socorro do seu povo, normalmente agindo através de alguns personagens escolhidos, reis, sacerdotes, profetas. E é interessante porque Renzo Lavatori, numa obra dedicada ao Espírito Santo, vai dizê-lo, que pouco a pouco vai se formando em Israel a compreensão de que a grande missão do Espírito é conduzir o povo de Deus na direção da vontade de Deus. Ou, dito de outro modo, é fazer com que se realize a vontade de Deus na vida do seu povo. Essa seria a missão do Espírito Santo, já como os israelitas entendiam essa ação do Espírito, que ainda não é visto como pessoa. Porém, quando a gente chega ao Novo Testamento, Jesus vem revelar o mistério da Trindade, revelar a intimidade do ser trinitário. Vem nos ensinar que em Deus nós temos 3 pessoas. Ele, o Filho, que vem enviado pelo Pai, que vem nos ensinar o que o Pai deseja que nós saibamos, que vem realizar o projeto do Pai. Mas, ao longo do seu ministério, pouco a pouco ele também vai revelando que em Deus existe também a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, o Paráclito. E promete que esse Paráclito virá sobre os seus discípulos. Ele que é o Cristo, o ungido, aquele que tem o Espírito e que deve dar o Espírito, porque vejam que no Antigo Testamento existe toda uma tradição de expectativa messiânica que vê o Messias como aquele que é
cheio do Espírito e aquele que vai dar o Espírito, que vai inaugurar o tempo do Espírito. E Jesus é justamente Deus encarnado, que na sua humanidade está cheio do Espírito e que vai dar o Espírito. Vai dar o Espírito aos seus discípulos. Nós sabemos que no Evangelho de São João e nos Atos dos Apóstolos, vai ficando muito claro que o Espírito não é apenas uma força, mas ele é uma pessoa que tem inteligência, que tem liberdade, que tem, por assim dizer, vontade, que age como ele quer. É uma pessoa, tanto que no Evangelho de São João o termo pneuma, que é um termo grego que significa espírito e que é neutro na língua grega. Na língua grega existe o masculino, o feminino e o neutro. Dá lugar a pronomes como aquele ou esse, que não são neutros. Mas São João, quando fala do Espírito Santo, quando usa formas pronominais para falar do Espírito Santo, usa sempre pronomes masculinos, como ekeinos, para deixar claro que ele não é uma coisa neutra, mas que ele é uma pessoa. Para deixar claro que ele é uma pessoa. Nós sabemos que existem vários símbolos para o Espírito Santo, mas 3 são muito, muito importantes no Antigo Testamento e, consequentemente, também no Novo Testamento. Faz com que permaneça o ouro da vontade de Deus, o ouro da virtude, o ouro da santidade. Ele vai purificar as nossas maldades, nos purificar das nossas maldades, dos nossos pecados. Ou como São Paulo gostava também de dizer, ele vai nos purificar do homem velho, ou do fermento dos fariseus. São muitas as expressões neotestamentárias que falam daquilo que não deve estar no nosso coração. São tantas as coisas que estão e que não deveriam estar no nosso coração. É interessante porque nós sabemos que na nossa vida nós temos diversos tipos de pecados, mais leves, mais pesados. Todos ofendem a Deus, todos têm a sua gravidade, maior ou menor. Devemos ter horror a todo tipo de pecado. Mas nós sabemos que além daqueles pecados pontuais, porque existem alguns pecados que a gente cometeu uma vez na vida, ou 2 na vida, coisas, vamos assim dizer, entre aspas, acidentais, e a gente não quer diminuir nada a gravidade dos nossos pecados, falando assim, mas é para que compreendamos o que eu quero dizer agora. Mas existem também aqueles pecados que vão se enraizando no nosso coração, que vão gerando vícios, ou que vão gerando uma certa maldade, uma malícia, que vão tornando o nosso coração mau. São aqueles pecados que, de um certo modo, nós escolhemos realizar, optamos. Não é escolhemos uma vez, ou 2, 3 anos depois, não. Mas é que nós vamos escolhendo esse pecado e vamos praticando esse pecado. Ele vai se enraizando dentro do nosso coração. Ele vai se transformando numa espécie de vício e ele vai tornando o nosso coração mau. Então existem esses pecados que nós optamos livremente, com toda a força, que tem matéria grave. Existem aqueles pecados que nós
insistimos nessa opção por semanas, por meses, por anos. Existe até aqueles pecados que a gente pode até usar um termo um pouco mais forte, nos quais nós nos obstinamos. Santo Agostinho, ele faz a diferença entre perseverança e obstinação. Vamos dizer assim, a gente traduz em língua portuguesa em alguns tratados contra os semi-pelagianos. E é muito interessante ver como o Santo Agostinho ele fala da perseverança como um dom, algo que nós devemos pedir a Deus. Ele chama até de perseverança final, é importante. É perseverar no bem. E a obstinação ele vê como algo negativo, é estar obstinado, um coração fechado, endurecido na vivência do mal. Então isso pode acontecer na nossa vida, né? E tem gente que acha que Deus é que tem que mudar, a igreja é que tem que mudar, todos têm que mudar, só eu que não preciso mudar. Isso é um sintoma da obstinação muitas vezes. Estamos tão endurecidos que tudo e todos podem ser considerados como inimigos quando se opõem àquilo que nós desejamos manter em nossa vida. O pecado do qual nós não queremos nos desapegar. Pois é, o Espírito Santo ele tem essa missão de purificar o nosso coração de todos os pecados, de todas essas maldades que vão se radicando dentro do nosso coração, dessas opções repetidas, insistentes, dessa obstinação que é tão perigosa e pode nos levar para um destino eterno desfavorável e longe de Deus. E é interessante porque muitas vezes essa vida de pecado ela é marcada porque nós temos uma razão impura. A nossa razão está no erro. Nós, às vezes, já pecamos tanto que não conseguimos mais ver a gravidade do nosso pecado. No início ouvíamos, depois intuíamos e de repente ela desapareceu. A nossa razão, muitas vezes, ela foi enganada pelo nosso vício. E às vezes até ela se colocou a serviço dele. Por exemplo, criando raciocínios, racionalizando certas coisas que fazemos para justificar o nosso erro, para justificar a pecaminosidade da nossa vida. Isso é algo diabólico, colocar a nossa inteligência a serviço do pecado, colocar a nossa inteligência a serviço do mal, para justificar o mal que fazemos. Mas todo mundo faz isso. Mas isso é, entre aspas, natural. E aí a gente vai criando raciocínios dialéticos que vão, como o raciocínio da serpente na conversa com a Eva, vão nos afastando de Deus, da sua palavra, da sua vontade e da nossa felicidade. Tem gente que, por exemplo, vê a sua vida da seguinte forma, um exemplo. Eu sou 90% um bom cristão. Tem 10% ali que são os meus pecados. Aí não toque nesses 10% não. Né? Então é aqui os meus vícios de estimação. Então, para eu ser feliz, eu tenho que manter esses vícios, esses pecados aqui que são de estimação. Se eu perdê-los, eu tenho a impressão que eu não vou mais ser feliz. E é interessante que por detrás disso parece existir uma falta de confiança, porque quem pode me fazer feliz 100%? Deus. Só Deus pode preencher o nosso coração por inteiro e nos dar a plenitude da felicidade que corresponde ao nosso ser. Essas realidades, por mais
que elas prometam, elas são insuficientes. O álcool, as drogas, o sexo, né, o jogo, a adrenalina de esportes, ou outras, a corrupção, o dinheiro, tudo isso pode prometer realizar o nosso coração, mas é promessa, como brincamos, de político. É uma promessa mentirosa, não vai conseguir realizar o nosso coração. Só Deus pode realizá-lo. E quando eu não dou uma parte do meu coração para Deus, é como se eu estivesse dizendo: eu não confio plenamente em você. Eu só confio 90% em você, 10% é meu. E aí essa felicidadezinha do pecado, você não toque não, viu? Vejam a gravidade da coisa. Isso pode acontecer. Você, por exemplo, compraria um carro com a direção quebrada? Tá 90% bom o carro, a pintura tá ótima, o ar-condicionado, mas a direção tá quebrada. Você compraria um carro assim? Eu acho que não. Porque esses 10% fariam muita diferença, fazem muita diferença. Você compraria uma calça que está rasgada? Eu acho que hoje muita gente compraria, né? Mas vamos dizer assim, rasgada no lugar que estrategicamente não deveria estar rasgada, né? Acho que não. Quando você se sentasse, todo mundo ia ver o que não deveria ver. Então, mas ela é muito bonita, ela tem, poxa, uma calça excelente, só que tá toda rasgada, né? E vai, digamos assim, não vai cumprir a sua missão de proteger, né, o nosso corpo. Você compraria um computador com tudo perfeito, todos os equipamentos perfeitos, mas a tela não acende. Só tem esse detalhe, só a tela que não acende. 90% bom, só a tela que não está acendendo. Acho que não. Pois é assim que às vezes a gente vive. A gente, às vezes, deixa Deus tomar conta de uma parte do nosso coração. Só que o Espírito Santo, ele quer purificar a inteireza do nosso coração, né? Gostaria de recordar que na missa de Pentecostes, a missa da vigília, ou seja, do sábado à tarde ou sábado à noite, o refrão do salmo, ele é muito, muito bonito, porque ele vai dizer justamente, e essa deve ser a nossa oração: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Não é renovai só 90%, 50%, toda a terra. Renovai todo o meu coração, Espírito, purificai todo o meu coração como fogo. Purifica tudo para que eu tenha um coração santo. Outra imagem é a da água. E a água está associada, neste caso, à ideia da vida, não há vida sem água. Então, o Espírito Santo é, no fundo, essa vida, mas não é uma vida biológica, bios, é vida sobrenatural, é vida divina, é vida eterna, é vida de Deus. Então, Deus vem partilhar, vem dar a sua vida. O Espírito Santo é Deus que vem a nós para dar a sua vida por nós, né? Como Jesus, ele faz na cruz. Jesus na cruz, ele dá a sua vida divina humana para a nossa salvação. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós para nos trazer essa vida divina que Cristo conquistou para nós. E a vida divina significa uma razão nova, uma razão iluminada pela graça de Deus. A vida divina significa uma vontade iluminada, libertada pela graça de Deus, uma vontade renovada, fortificada. Uma vida nova significa novos sentimentos, sentimentos que são como os do Cristo, sentimentos purificados,
para não ficarmos mais escravos, né, das altas e dos altos e baixos dos nossos afetos. Uma vida nova significa sermos capazes de viver o Evangelho e sermos um homem novo. Então, o Espírito Fogo purifica, a água traz a vida nova, purifica tudo, inclusive a nossa vontade, para libertá-la, traz a vida nova, traz a graça para fortificar a nossa vontade, porque muito do que nos separa de Deus está também nesse nível da nossa faculdade e vontade. Muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas não queremos e não nos inclinamos na direção do que o Senhor deseja. Outra imagem que aparece frequentemente na nossa arte sacra, por exemplo, mas baseada na Sagrada Escritura, no batismo de Jesus, que serve para representar o Espírito Santo, é a pomba. Quando Santo Tomás ele comenta o Evangelho de São João, ele vai dedicar alguns parágrafos a esse tema. Ele vai dizer que a pomba ela invoca algumas características, a pomba representa algumas características que nós encontramos no Espírito Santo. A primeira característica é a simplicidade. A pomba é um animal que é simples. Assim é a ação do Espírito Santo. Na sua grandeza, na sua força, mas na sua simplicidade ele age. Ele também faz uma relação a partir do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 8. Ele fala da pomba como imagem de unidade. Quando Deus diz, quando o esposo diz, uma só é a minha pomba. E aí seria uma imagem simbólica da igreja, né? Ou seja, a pomba representaria essa unidade na caridade. A pomba é um animal muito fecundo, diz Santo Tomás. E por isso o Espírito Santo, vamos dizer que a providência divina associou a pomba ao Espírito Santo, para mostrar que o Espírito Santo ele gera a vida, ele é fecundo na sua ação. A pomba também ela se caracteriza por uma certa cautela, assim também a ação do Espírito Santo muitas vezes é cautelosa em nossos corações, pede a nossa colaboração, vai agindo gradualmente, devagar, para que, respeitando assim a nossa natureza e pedindo que, pouco a pouco, a nossa natureza vá mais e mais aderindo aos movimentos do seu amor, da sua graça. E Santo Tomás fala ainda da realidade da clemência, né? Lembrando da pomba no episódio de Noé, do dilúvio, onde a pomba traz, digamos, o sinal de um recomeço, do fim do castigo, de um recomeço, vamos dizer, de um novo tempo, fruto da clemência divina. Nós sabemos que a pomba, ela, à luz daquilo que acabamos de dizer sobre a clemência, ela também poderia ser, à luz de, vamos dizer, do episódio de Noé, entendida também como uma prefiguração dessa aliança que Deus vai fazer com Noé, aliança que Deus vai fazer com a humanidade através de Noé, e um sinal da reconciliação, digamos, do homem com Deus, do homem com o próximo, do homem com a natureza, que a clemência de Deus oferece ao homem, né, através também de Noé. Então, todos esses elementos, eles apontam para esse papel do Espírito na nova aliança, né? Esse Espírito que agiu, evidentemente, desde a criação do mundo e que agiu ao longo de toda a história da salvação, mas agora ele está presente de um modo novo. Como diz Santo Agostinho, ele vem cumprir uma missão, está presente de um modo novo,
entre nós, né? Está presente a partir do mistério da cruz e da ressurreição de Cristo. E vem habitar, inabitar dentro dos fiéis. E de um certo modo vem inabitar dentro da igreja, né? Uma presença no inteiro corpo eclesial e também dentro de cada fiel. Então o Espírito de Jesus está na cabeça, Cristo, está no corpo, a igreja, está em cada fiel. Então esse Espírito, ele é capaz de promover essa unidade entre Cristo e nós e entre nós. Então, passamos aqui para um próximo ponto. Na expectativa profética que havia, diz o Catecismo da Igreja Católica, em relação ao Salvador, em relação a uma ação salvífica de Deus em favor do seu povo, nós temos duas tradições que vão se reunir mais adiante e que vão preparar o entendimento do povo de Israel acerca de Jesus Cristo, né? Existia a tradição que esperava um Messias, ou seja, um ungido de Deus, um homem ungido pelo Espírito de Deus, que a gente encontra, por exemplo, na primeira parte do livro do profeta Isaías, no livro o dito ciclo ou livro do Emanuel. Um texto muito conhecido, é Isaías 11, 1, 2, que você pode ler depois, onde o Messias é apresentado como esse fruto de uma história que é cheio dos dons de Deus, cheio do Espírito de Deus. Mais adiante, já na segunda parte do livro do profeta Isaías, cronologicamente bem adiante no tempo, nós temos os 4 cantos do servo de Yahvé, como dizemos, o servo do Senhor, aonde o Messias é apresentado como aquele que vai sofrer e, por assim dizer, realizar a expiação vigária. Ele vai sofrer para purificar o povo de Israel em nome, cumprindo assim a vontade de Deus. E ele vai dar o seu Espírito ao povo. São cantos importantíssimos, cânticos importantíssimos, que a gente lê todos os anos lá na Semana Santa. Paralelo a essa tradição da figura do Messias, que muitas vezes é associado à figura de Davi, ele é rei, outras vezes à figura do sacerdote, por exemplo, segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai ser sacerdote eternamente, ou também como um profeta, ou profeta. Existe também uma outra tradição, que é aquela que o período de salvação vai ser marcado pelo derramamento do Espírito. Ou seja, Deus vai derramar abundantemente o seu Espírito, e é assim que Deus vai inaugurar um tempo novo para o seu povo. Então aquele Espírito que Deus normalmente dava a alguns eleitos para conduzir o povo na direção da sua vontade, para que a sua vontade se realizasse na história, para que a história caminhasse na direção da sua vontade, agora esse Espírito vai ser dado a todo mundo. Então Pedro cita o profeta Joel lá no seu discurso de Pentecostes, capítulo 3, de versículo 1 a 15, que fala justamente isso. O Espírito vai ser derramado sobre todos, e todos vão usufruir de manifestações do Espírito, sonhos, visões, profecias e assim por diante. Mas temos vários outros textos do profeta Ezequiel, profeta Jeremias, por exemplo, Ezequiel 11, 19, Ezequiel 36, 25 a 28, ou Ezequiel 37, de 1 a 14, Jeremias 31, de 31 a 34. São todos textos que falam desse derramamento do Espírito
do Espírito que vai ser colocado dentro do nosso coração e que vai permitir com que seja inscrita dentro do nosso coração a lei de Deus. Esse Espírito vai purificar o nosso coração, vai nos dar um coração novo, não mais um coração de pedra, mas um coração de carne. Então o Espírito vai nos dar, Deus vai, através do seu Espírito, falar diretamente ao coração do seu povo, através do seu Espírito que estará dentro do seu povo. Deus vai, através do seu Espírito, renovar o coração de cada um dos seus fiéis. Vai gravar neles, dentro do coração dos seus fiéis, a nova lei. Vai reunir, através do seu Espírito, todos os povos. Formar um grande povo formado por todos os povos. E vai habitar no meio do seu povo, trazendo a paz, né? Porém, essas duas tradições elas vão mais tarde se unir. E aí nós vamos ter uma expectativa de um Messias que é cheio do Espírito e que dá o Espírito, o Messias que inaugura o tempo do Espírito. É justamente assim que devemos entender a missão de Jesus. Jesus é, na sua humanidade, cheio do Espírito. Jesus é o doador do Espírito Santo, né? E Jesus vem inaugurar, digamos, um tempo novo em que o Espírito vai habitar dentro de cada fiel e vai habitar no meio do povo, na igreja. Um texto muito interessante dos evangelhos é Lucas 4, do versículo 18 ao versículo 19. É o episódio em que Jesus está na sinagoga de Nazaré e ele então se levanta para fazer a leitura do profeta Isaías e começa, depois de ter feito a leitura, ele se senta e diz que essa palavra se cumpriu hoje. Ele se apresenta como o Messias, aquele que tem o Espírito, que vem inaugurar um ano de graça para todo o povo, né, que vai libertar do cativeiro os oprimidos, que vai salvar o povo de Deus. E nós sabemos que no Evangelho de São João, por exemplo, fica claro esse Jesus ele falando do Espírito Santo desde o início. Nós temos o diálogo de Jesus com Nicodemos e com a samaritana no capítulo 3 e 4, onde ele usa a imagem da água para falar do Espírito Santo, a água da vida. Jesus é aquele que tem e que dá essa água, que pode oferecer essa água da vida. Ou João 7, 37 e 39, que é o evangelho da missa da vigília de Pentecostes, né? Quando Jesus, na festa solene em Jerusalém, no dia mais importante, diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seio dele fluirá um rio de água viva. Nós sabemos que esse texto ele tem uma dupla interpretação. O texto grego pode ser traduzido de dois modos. Se pode pensar ao fiel que crê em Jesus e do seu seio sai um rio de água viva, mas também é possível, e parece mais em sintonia com João 19, o transpassamento do corpo de Jesus crucificado, do seu lado aberto saem sangue e água, para recordar João 19, 34. Nós temos a segunda interpretação, que é e do seu seio, daquele no qual se coloca a fé, ou seja, do próprio Jesus, do seu seio vai jorrar, do seio de Jesus vai jorrar para aqueles que creem um rio de água viva. Certo? Então, essas duas interpretações elas não se excluem, possivelmente as duas são aceitáveis. De Jesus flui o Espírito, mas Jesus quer que nós também sejamos
vamos dizer, mananciais do Espírito, também nós possamos transbordar o Espírito em nossas vidas. E por quê? Por que essa promessa do Pai? Por que a promessa que o Pai fez por meio de Jesus Cristo? A promessa de enviar um outro Paráclito, o Espírito da Verdade, se realizou justamente no 50º dia. Por quê? Bem, e aí a gente precisa entender um pouquinho o que significava a festa de Pentecostes para os judeus. Então Jesus sobe ao céu no 40º dia e a recomendação que ele faz aos seus discípulos é que eles fiquem em Jerusalém, rezando, esperando, aguardando o cumprimento da promessa. Pentecostes era inicialmente, assim dizem os estudiosos, uma festa agrícola, uma festa ligada à colheita, uma festa marcada pelo tom de ação de graças. Em outras palavras, o povo de Israel, que dependia de Deus para viver, o povo de Israel que em boa parte dependia do sucesso agrícola para viver com dignidade, dava graças a cada ano pela colheita. Então era o momento de celebrar esse Deus da vida. Esse Deus da vida que nos abençoa e permite com que nós tenhamos o necessário para viver. Que nós possamos colher da terra o que precisamos para viver. Então era marcado por esse tom de ação de graças, do reconhecimento que Deus é o Deus da vida. E já que o tema da vida já me parece bem importante, porque o Espírito Santo é justamente essa Deus que vai comunicar sua vida aos seus, vamos dizer, filhos em Jesus Cristo. Vai colocar dentro de cada um dos seus filhos o seu amor, o seu espírito, a vida divina. Mas se você parar para pensar um pouquinho também, a questão da colheita é interessante, não? Porque Jesus ele se apresentou em várias parábolas e em que ele falou tantíssimo da imagem da semente. Ele se apresentou como o semeador. Ele semeou. E eis que, depois de um tempo, ele semeou a sua própria vida, ele morreu e ressuscitou. Agora chegou a hora da colheita. O Espírito vem recolher, por assim dizer, os frutos, os primeiros frutos, as primícias dos discípulos de Jesus. São os primeiros discípulos de Jesus que testemunharam a cruz, a ressurreição, que foram, por assim dizer, plantados, semeados por Cristo, cuidados, regados por Cristo. Chegou a hora da colheita. Agora eles vão ser colhidos pelo Espírito para irem ao mundo e levarem ao mundo a boa nova. Então é sugestiva essa imagem também. Porém, voltando ao que era Pentecostes para os judeus, nós sabemos que depois da destruição do Templo de Jerusalém, no judaísmo, a celebração de Pentecostes ela vai se tornando não mais, perde um pouco aquele valor agrícola inicial e ela se torna a festa da Torá, ou seja,
ela recorda, esse dia recorda a entrega da lei a Moisés. Certo? Ou seja, Deus entregou a Moisés o decálogo, os 10 mandamentos, a lei, coração da Torá. E isso é muito importante também, porque ao derramar o Espírito Santo sobre a igreja primitiva no dia, vamos dizer, em que os judeus já celebravam essa entrega da lei, Deus está justamente à luz dos profetas, querendo que compreendamos que essa lei, por meio do Espírito, vai ser inscrita dentro de nós, no nosso coração. O Espírito é o dom de Deus para inscrever essa lei dentro de nós. Ou seja, o Espírito de Deus no fundo, é a nova lei. É essa lei nova, no sentido da novidade crística, da cruz, da ressurreição de Jesus, toda a novidade que Cristo realizou, a obra nova que Cristo realizou. Então o Espírito vem inscrever essa nova lei, que não anula, digamos, o núcleo, o coração da antiga lei, mas, como Jesus mesmo disse, vai levar à perfeição a lei. Jesus veio não para cancelar o que havia da lei, mas para levar a lei à sua perfeição, ao seu pleno cumprimento. E assim o Espírito realiza essa obra. Então, vejam, a Torá foi entregue a Moisés no meio de uma... dentro daquele cenário do Sinai, em volta, né, nós temos uma série de teofanias que manifestam para o povo uma presença poderosa de Deus. E é nesse contexto de memória desse evento que o Espírito Santo se derrama. E aí nós temos justamente uma teofania nesse derramamento do Espírito Santo. E vamos dizer que os sinais dessa teofania são sinais que remetem à teofania sinaítica do Sinai. O vento, o barulho, como o terremoto, o fogo, são sinais parece de uma grande tempestade, diz o Giacomo Biffi, um grande teólogo italiano já falecido, que foi arcebispo de Bolonha. Então, esse cenário de uma grande tempestade que agita tudo, que os trovões que trovejam, né, o som, o barulho forte que faz tremer todas as coisas, o vento, o fogo, os raios. São imagens que falam de uma presença de Deus poderosa, para que o povo perceba, Deus está aqui. E da mesma forma, Deus concede aos apóstolos sinais sensíveis, imagens, para que eles percebam aquela presença de Deus poderosa, transformando a vida deles e capacitando-os para o exercício público da missão apostólica, a missão eclesial. Cumpre-se a promessa. É interessante porque, vejam, nesse período de 50 dias, nós temos a Páscoa de Jesus num dos extremos, Pentecostes no outro. Cristo, a palavra de Deus, a palavra, o verbo eterno de Deus, que se fez homem, morre e ressuscita. A Páscoa, esse mistério de morte e ressurreição de Cristo. Ele, no final da Páscoa, está vivo, mas traz as marcas da sua cruz. Ele liberta o homem do mal, do pecado. Na outra extremidade, depois de 50 dias, temos Pentecostes,
Já não a segunda pessoa da Trindade, a terceira agora. A terceira pessoa vai exercitar a sua missão, vai ser derramada, por assim dizer, vai ser dada pelo Pai e pelo Filho, enviado pelo Pai e pelo Filho, o Espírito, para tomar o seu lugar no coração dos fiéis e na vida eclesial. Então ele vem fazer o quê? Ele vem, no fundo, comunicar Cristo. Ele vem trazer o que Cristo conquistou para nós. Ele vem colocar dentro de nós o que Cristo conquistou para nós. No fundo, o derramamento do Espírito Santo significa o cumprimento da Páscoa dentro de cada um de nós. Aquela Páscoa objetiva, a cruz e ressurreição de Jesus. Essa Páscoa, ela nos visita e vem repousar em nós, vem morar em nós, através do derramamento do Espírito Santo. A cruz significa o perdão dos pecados, o Espírito vai perdoar, vai comunicar o perdão dos pecados que Cristo conquistou para nós, vai nos purificar como fogo, mas a Páscoa é também ressurreição, e o Espírito vai comunicar a vida que Jesus Cristo conquistou para nós pela sua cruz e ressurreição. Vai comunicar a vida nova, a vida ressurrecta. E a imagem da água fala muito disso. Vida nova, vida divina. Vem trazer vida. Então o Espírito vem trazer o perdão, a purificação e a vida divina, a vida filial, a vida do Cristo ressurrecto, para que o mistério da Páscoa esteja dentro de nós. O derramamento do Espírito é a comunicação da Páscoa de Cristo a cada um de nós. Nós acolhemos a Páscoa dentro de nós. Através do Espírito, a Páscoa de Cristo vive em nós. O mistério da cruz e da ressurreição. Participe da campanha solidária da Catedral Metropolitana de Belém. Para doar é muito fácil e seguro. Aponte o seu QR Code do seu celular ou acesse o link. Você vai ser redirecionado para a página de doação da Catedral Metropolitana de Belém. Clique em contribuir, escolha uma das opções de doação e a recompensa que você vai ganhar. Escolha como pagar, preencha com seus dados e pronto! Você já está contribuindo com a manutenção das ações solidárias e obras assistenciais da Catedral Metropolitana de Belém. Campanha solidária da Catedral Metropolitana de Belém.